A visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a Israel trouxe à tona vários assuntos importantes da diplomacia internacional, entre eles uma guinada na política brasileira para o Oriente Médio. Bolsonaro também chega à região num momento importante, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter reconhecido oficialmente a soberania israelense sobre as colinas de Golã, território da Síria ocupado por Israel. Eu sou Camila Veras Mota, repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo, e nesse vídeo vou explicar por que essas colinas são tão polêmicas e importantes. A região das colinas, também chamada de Altos de Golã, tem cerca de 1.200 km² e fica entre Israel e a Síria. Israel tomou a maior parte desse território nos estágios finais da Guerra de 1967, também chamada de Guerra dos 6 Dias, e frustrou uma tentativa síria de retomar a região durante a Guerra de 1973. Os dois países chegaram a concordar em um plano de devolução com a criação de uma zona desmilitarizada de 70 quilômetros de extensão, patrulhada por uma força de observação das Nações Unidas. Tudo isso enquanto eles estavam tecnicamente em estado de guerra. Mas em 1981, o Parlamento de Israel aprovou a anexação das colinas em uma manobra que não foi reconhecida até hoje pela comunidade internacional, que considera a região um território ocupado. É que dos Altos de Golã dá para ver bem o sul da Síria e a capital, Damasco, o que dá a Israel um ótimo ponto de observação e cria uma barreira natural contra possíveis ataques militares da Síria. A região também é uma fonte importante de água. É de lá que sai 1/3 do abastecimento de água de Israel. A água da chuva da bacia do Golã alimenta o Rio Jordão. A terra também é fértil e o solo vulcânico é usado para cultivar vinhedos, pomares e criar gado. Além disso, Golã abriga a única estação de esqui de Israel. Pois bem, ao longo dos últimos anos, Israel construiu mais de 30 assentamentos em Golã, que hoje tem cerca de 20.000 pessoas que convivem com outros 20.000 sírios. A Síria sempre reiterou que não vai concordar com o acordo de paz com Israel, a menos que os israelenses retornem para as fronteiras anteriores a 1967. O premier Netanyahu, com quem Bolsonaro se encontrou dias depois de o governo brasileiro garantir votos inéditos a favor de Israel no Conselho de Direitos Humanos da ONU, já declarou que Israel nunca vai abrir mão de Golã. No meio disso tudo, o Conselho de Segurança da ONU ainda critica Israel. Até os Estados Unidos, o aliado mais fiel e poderoso de Israel, criticavam a ocupação. Mas, como eu disse lá no começo, agora tudo parece ter mudado. Na semana passada, em um tweet, o presidente Trump, enterrando uma tradição de décadas na política externa americana, anunciou que tinha reconhecido a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. A posição foi oficializada dias antes da chegada de Bolsonaro a Israel. Por que isso agora? Bom, Israel ganhou força na Casa Branca e em partes do Congresso americano, argumentando que o Irã está usando a Síria como base para atacar o país, tendo as colinas de Golã como linha de frente. Today, aggressive action by Iran and terrorist groups in southern Syria, including Hezbollah, continue to make the Golan Heights a potential launching ground for attacks against Israel. Very violent attacks. Por isso, Trump diz que essa área é importante para a estabilidade regional, e a decisão americana apenas legitima essa autoridade. Mas a decisão gerou críticas, claro, da Síria, da Turquia e da Rússia. Eles dizem que isso, na verdade, pode causar mais tensões na região. E alguns ex-funcionários do governo americano acrescentam que a nova postura dos Estados Unidos violaria uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que descarta a aquisição de territórios pela guerra. Muitos analistas dizem que o anúncio de Trump serve, na verdade, para dar apoio e impulso a Netanyahu nas eleições gerais do começo de abril. Mesmo enfraquecido por denúncias de corrupção, ele tenta se reeleger. E o Brasil nisso tudo? Oficialmente, na votação que citei há pouco, o Brasil declarou à ONU que considera as colinas de Golã território ocupado, mas que o texto da resolução era parcial, porque apesar de criticar as violações de direitos cometidas por Israel, não falava das mesmas violações cometidas pelo governo sírio. A Síria, vale lembrar, está em guerra civil desde 2011. Apesar de ser uma mudança histórica, portanto, o voto brasileiro não foi ainda um apoio tão forte na questão de Golã como o de Trump. Mas o governo Bolsonaro tem dado uma série de declarações e demonstrações de que estará mais alinhado com os Estados Unidos e com Israel. A visita de Bolsonaro retribui a presença do premier israelense na sua posse em 1º de janeiro. E acontece só uma semana antes das eleições israelenses. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro disse que pretende seguir o exemplo de Trump e transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Esse deve ser um dos assuntos da visita do presidente brasileiro ao país, mas a ideia é polêmica até mesmo dentro do governo.
Jerusalém tem sua parte oriental reivindicada pelos palestinos, e a soberania israelense da cidade nunca foi reconhecida internacionalmente, tanto que praticamente todos os países do mundo mantêm as suas embaixadas em Tel Aviv. E essa mudança, na opinião de alguns setores, poderia prejudicar o Brasil em questões de segurança por colocar o país na mira de grupos extremistas árabes. E também ter efeitos na diplomacia brasileira e no comércio exterior, já que o Brasil é líder global na exportação de carne halal, produzida sob os preceitos da religião muçulmana. Bom, a questão, como vocês podem ver, está bem longe de ser simples. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal da BBC News Brasil aqui no YouTube. Na descrição do vídeo a gente coloca o link para nossa reportagem sobre as colinas de Golã. E também temos outro vídeo sobre os possíveis impactos do alinhamento de Brasil com Israel. Clica aí para assistir. Tchau, 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 tchau.